Pessoal, vamos falar um pouco agora sobre política monetária. E aí, quando falamos de política monetária, naturalmente observamos que o Banco Central, através do Copom, exerce alguns instrumentos para sua política monetária. São 4 instrumentos: depósito compulsório, operação de redesconto, a operação de open marketing e também a definição da taxa de juros, a Selic. Então, nesse momento, nós temos 4 instrumentos utilizados pelo Banco Central para exercitar a sua política monetária. Depósito compulsório é o momento em que o Banco Central pode reter até 100% dos depósitos. Temos também a operação de redesconto, o momento em que o Banco Central ele socorre os demais bancos emprestando dinheiro. A operação de open market, que é quando o Banco Central vai no mercado e compra e vende títulos públicos. Lembrando que o Banco Central não emite títulos públicos, ele compra e ele vende. E um quarto instrumento seria o instrumento de taxa de juros, que é a taxa Selic. Com esses instrumentos, então, o Banco Central objetiva uma política expansiva ou uma política contracionista. Isso depende muito de como é que está a economia no país, como está o mercado e as demandas do mercado. E vamos explicar, então, no que diz respeito à política expansiva. Quando o Banco Central ele diminui o percentual de recolhimento do compulsório, com isso o Banco Central objetiva uma política expansiva. Significa que os bancos terão mais dinheiro para emprestar, com isso aumenta o fator multiplicador da moeda. Também, quando o Banco Central ele aumenta o seu empréstimo aos bancos, então ele empresta mais dinheiro aos bancos, ele está emprestando com mais velocidade, ele está emprestando mais recursos aos demais bancos através do redesconto, ele quer ter uma política expansiva. Quando o Banco Central, então, ele compra títulos públicos, ele vai no mercado e ele compra títulos públicos. O que que ele faz com isso? Ele tira o título da mão do investidor, entrega o dinheiro na mão do investidor, coloca mais liquidez no mercado, coloca mais dinheiro no mercado. Com isso, então, ele faz uma política expansiva. Dos 4 instrumentos que o Banco Central utiliza, esses 4 instrumentos, o Open Market é o mais eficaz. Por quê? Porque quando ele compra título público, ele promove uma política expansiva e com isso ele coloca mais dinheiro no mercado, mais liquidez no mercado. E quando o Banco Central também diminui a taxa de juros, a taxa básica de juros, a taxa Selic, o Banco Central quer que haja mais crédito, mais dinheiro emprestado, mais dinheiro circulando na praça. Então, quando eu tenho, pessoal, a diminuição do compulsório, o aumento do empréstimo aos bancos através do redesconto, o aumento da compra de títulos pelo Banco Central através de open market e a redução da taxa de juros, eu finalizo isso então com uma política expansiva. Agora vamos falar sobre a política contracionista. Quando o Banco Central agora ele aumenta o seu depósito compulsório, ele aumenta o recolhimento do depósito compulsório, isso faz com que os bancos diminuam então o seu fator multiplicador de moeda. Com isso eu tenho menos dinheiro na economia, logo a política contracionista entra em vigor. Quando ele para também de emprestar dinheiro aos bancos, isso caracteriza-se então como uma política contracionista. Ele diminui ou ele para o seu ritmo de empréstimo ao banco através do redesconto. Com isso, então, ele promove a política contracionista. E agora, quando ele vende títulos públicos no mercado, ele não está comprando mais, agora ele está vendendo mais títulos do que comprando. Quando ele vende os títulos, agora ele tira a liquidez do mercado, porque ele pega o dinheiro do mercado e entrega o título no mercado, entrega o título aos investidores. Com isso eu tenho menos dinheiro na rua, menos dinheiro circulando e com isso então uma política contracionista. E por fim, quando ele aumenta a taxa de juros, ele quer diminuir o crédito na praça, ele quer diminuir o dinheiro circulando na praça. Então, quando ele faz isso, logo também tem uma política contracionista. Então, só resumindo, quando ele tem um aumento do compulsório, quando ele diminui o empréstimo aos bancos através do redesconto, quando ele aumenta a venda de títulos públicos e quando ele aumenta a taxa de juros, nós temos uma política contracionista. Queridos alunos, assim
que este pequeno e breve resumo possa te ajudar aí na resolução de algumas questões. Lembrando, política expansiva, política contracionista, e nós temos 4 instrumentos da política monetária no país, que é o compulsório, o redesconto, o open market e a redução da taxa de juros. Bons estudos e boa prova!